Bom dia. Então, hoje é Dia das Mães e eu queria pedir licença para quem não é mãe, que hoje eu quero falar especialmente para as mamães. Mas eu vou usar exemplos e eu vou endereçar várias coisas às mães, mas é óbvio que a palavra de Deus ela sempre nos toca, ela sempre tem verdades que servem para nós. Então, aquilo que eu aplicar para as mães, você que não é mãe, ou nem pai, talvez, mas você tem uma mãe e você conhece mães, então você pode aplicar isso ou você pode aplicar para a própria vida naquilo que te cabe. Então, licença pedida para vocês para falar com as mamães hoje. Como eu não consigo começar de outro lugar, eu vou começar do início. De novo. Hoje eu queria falar sobre um conflito que eu lido com ele, e eu acredito que todo ser humano, nós somos seres humanos que lidam com conflitos o tempo todo. As mamães de forma especial, a gente lida com os nossos, a gente lida com o dos nossos filhos, dos nossos maridos, e assim por diante. Mas tem um conflito que eu acho que começa desde o início, e eu queria começar ali. A nossa história, ela começa com um Deus maravilhoso que decide não habitar apenas na sua própria família. Ele decide, no amor que transborda dele, criar um universo não imaterial, não um universo ideal, perfeito na mente dele. Ele decide criar um universo físico. Ele decide criar um universo material. E ele decide pôr o homem ali, nesse jardim, cheio de coisas belas, palpáveis, concretas. Ele coloca o homem para cuidar de forma concreta, real, material, desse jardim. E Deus decide se relacionar com esse homem, não lá do céu imaterial, do céu invisível, não de longe. Ele decide descer e se relacionar com esse homem nesse lugar concreto, material, visível. E nesse relacionamento que ele tem com o homem, nesse lugar maravilhoso, ele coloca duas árvores, além de tantas que existem, mas duas árvores são especiais, são destacadas ali. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse relacionamento, Deus deixa uma ordem. E a ordem é: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras, você não precisa observar e filosofar sobre as árvores. Você pode comer livremente. E elas são boas para ver, elas são deliciosas, elas são boas para te dar nutrientes, para te tornar forte. Você não precisa teorizar sobre essas árvores. Você vai desfrutar dessas árvores, você vai desfrutar do jardim. Você vai estar com os animais. E não só isso, Deus dá a ele uma mulher. E ele fala, não, você não vai olhar e admirar uma foto dessa mulher. Ele não dá uma foto de uma mulher. Ele faz a mulher e ele dá a mulher ao homem. E eles estão ali nesse lugar físico, material, se relacionando. Mas existe uma árvore da qual o homem não deve comer. E então vem um ser e fala, olha, você já viu como essa árvore é bonita? Você já viu como ela é boa de se contemplar? E nesse lugar, o homem e a mulher, e eles olham e parece que aquela única árvore que eles não deveriam comer é mais interessante, é mais bela de se ver do que todas as outras que eles podiam comer livremente. E essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu queria chamar a atenção para essa palavra, conhecimento. Esse é o conflito que eu queria falar para vocês, e ao longo da mensagem eu espero que fique claro.
Mas o homem decide trocar aquele relacionamento perfeito, palpável, real, físico, que ele tinha, por um fruto que trazia o conhecimento do bem e do mal. E nesse mundo que nós temos esse conflito. O conflito daquilo que a gente conhece e o conflito daquilo que a gente experimenta. Tem aquilo que você idealiza, aquilo que você conhece, aquilo que você vislumbra, e tem aquilo que você toca, aquilo que você experimenta, aquilo que faz parte do seu corpo físico. Então, nesse conflito, eu queria propor duas imagens. A imagem do conhecimento, a imagem daquilo que você idealiza como perfeito. Aí eu posso perguntar para as mães, o que é uma casa perfeita? É uma casa organizada, é uma casa limpa, é uma casa onde tudo está no seu devido lugar, onde ninguém está tirando nada. É uma casa onde o branco é branco, de fato, não tem manchas. As coisas são perfeitas. Essa é uma casa perfeita. Essa é a casa do seu conhecimento. Mas ela não é uma casa real. E ela não é uma casa convidativa para alguém que é cheio de vida. Porque a vida, ela não é organizada. A vida, ela não é ideal. A vida, ela traz desordem. A vida, ela não é esterilizada, não é livre de micróbios e bactérias. A vida, ela é cheia de caos. Uma casa cheia de vida é uma casa bagunçada. Não estou aqui defendendo que você deve deixar a sua casa bagunçada. Mas é um fato. Quando você tem filhos, a sua casa nunca mais fica perfeitamente em ordem. E se ela fica, eu tenho certeza de que os seus filhos não estão felizes. A vida, ela vem no meio daquilo que tira essa perfeição. A vida, ela acontece aí. E é assim que Deus decidiu trabalhar com o homem. Ele estava nesse mundo ideal, perfeito, que para ele era belo e maravilhoso e alegre, mas ele decide transbordar o seu amor e criar um ser que traz caos para a realidade, que escolhe aquilo que não deveria, em troca de tudo aquilo que era bom. E nesse mundo, ele escolhe o jeito de trazer a vida ao mundo. Gente, como é que a vida vem ao mundo? Ela vem no meio de um caos. Quem já assistiu um parto, quem já passou por um parto, sabe que se tem uma coisa que é caótica e cheia de sujeira e de bagunça, é o jeito que a vida acontece, é o jeito que a vida vem. Ela é assim. Essa é a vida. E Deus nos propõe isso todos os dias. Então, eu queria falar sobre esse contraste, esse conflito entre o ideal, entre o conhecimento e o real, o material, a vida, o palpável, aquilo que toca o nosso ser. E nesse lugar, eu queria te convidar a olhar para Jesus. Jesus, ele decide não só criar o homem, não só observar o caos que a gente criou no universo perfeito dele, mas ele decide se tornar um de nós. Jesus decide não apenas se materializar aqui. Ele não decide simplesmente aparecer na nossa realidade. Ele decide não apenas perfeitamente descer do céu ou perfeitamente aparecer como um super-herói. Ele decide se tornar uma semente dentro da barriga de uma jovenzinha, crescer num lugar apertado, se alimentar daquilo que ela poderia comer, e ela não era uma das mulheres mais ricas. Ela provavelmente não se alimentava com as melhores comidas. Ele decide crescer ali naquele lugar limitado, com todas as dificuldades que uma gestação inclui.
Ele decide nascer daquela forma nojenta. E não num hospital esterilizado. Ele decide achar o lugar mais impróprio para um ser nascer. E é ali, naquela bagunça, que o Rei do Universo, o Criador da nossa realidade, decide vir ao mundo. E ele chega até nós como um bebê chorando, indefeso, incapaz de se defender, incapaz de buscar o próprio alimento, incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo, dependente de seres humanos caídos, quebrados. E ali, esse Deus maravilhoso passa por cada aspecto da humanidade a qual nós estamos sujeitos. Cada caos, cada conflito, cada bagunça que a vida oferece, ele passou por ela. É assim que Jesus decide vir ao mundo. E ele decide vir e não apenas ficar aqui como um rei. Ele não apenas passou pelo processo natural de nascer, mas ele também viveu como uma pessoa que sofre dificuldades na vida, que tem que ralar para pôr o pão na mesa, que tem que aprender um ofício. Ele não fazia mágica para o pão aparecer na mesa dele. Ele não tinha uma varinha de condão que desde novinho, opa, eu sou o rei do universo, eu posso fazer plim, plim, plim. Não! Ele provavelmente sofria bullying das crianças, como toda boa criança. Ele provavelmente ralava joelho, machucava, se sujava e passava por todo o processo caótico que a vida traz para nós. E quando ele começa o ministério, ele não escolhe as pessoas mais inteligentes, mais aptas, as pessoas com um nível de QI mais elevado. Ele não escolhe os mestres da lei, os fariseus, as pessoas mais preparadas para estar com ele. Ele escolhe as pessoas mais comuns, mais ordinárias. Ele vai pescar. Olha, vai lá no... O que esses homens estão fazendo? Estão pescando. Vem me seguir. Mas eu, sim, você. Ele pega um publicano. Tem alguém mais impróprio para ser seguidor de Jesus do que um cobrador de impostos? Numa época em que eles esperavam pelo grande rei que iria libertar Israel de Roma, e ele vai chamar justo aquele que está trabalhando contra Israel? Como assim? Sim, esse é Jesus. Jesus é aquele que escolhe o ordinário, o comum, o impróprio. Ele escolhe a vida. Ele escolhe o lugar desorganizado. Ele escolhe o caos. Ele escolhe o real, o material. Ele não está dissimulando ideias filosóficas. Ele está comendo com essas pessoas. Ele está sentando com essas pessoas. Ele está deixando de dormir com essas pessoas. Esse é Jesus. E ele escandaliza, porque ele não é nada. Ele não é aquele protótipo que estavam esperando do grande Messias. Ele não é aquele rei majestoso que viria poderosamente, iria fazer as coisas de uma forma mágica. Ele era fraco. Ele era humano demais. Ele era humano demais para a realidade deles. E talvez para a nossa também. E quando Jesus vai falar, Jesus não falava com palavras difíceis. Jesus não usava termos teológicos. Jesus não foi para um grande seminário. Ele não tinha um diploma que capacitava ele ou autorizava ele a dar sermões. Jesus não tinha nada disso. Jesus tinha a vida. E ele falava a partir da vida que ele possuía com o Pai. Ele falava a partir daquele relacionamento que o homem escolheu trocar pela árvore do conhecimento. Jesus não trocou o seu relacionamento com o Pai. E com o Pai ele se relacionava o tempo todo. E é a partir desse relacionamento que ele falava sobre uma semente que o semeador joga na terra. Peraí, o senhor não vai falar da profecia? O senhor não vai falar de nomes importantes, daquilo que nós devemos... Não, ele falava do dia a dia. Ele falava do fermento e da farinha, porque quem estava ouvindo ele tinha que fazer pães todos os dias. Ele falava da rede e dos peixes, e de separar os peixes bons e os peixes maus, porque essa era a realidade dos seus ouvintes.
E era com eles que ele queria falar, e não com o mundo ideal de conceitos que eles tinham na cabeça, mas com a vida real que tocava as pessoas que estavam ali ouvindo. Esse é Jesus. Jesus é aquele que toca na vida ordinária. Jesus virou um ser humano que fala com seres humanos. Ele não falava com títulos. Ele não falava com doutores. Ele falava com pessoas comuns. E isso era um grande escândalo. Como assim, Jesus? Como assim, Jesus? A nossa mente, desde o Jardim do Éden, ela é muito atacada por esse grande conflito entre o mundo ideal e o mundo real. Mas teve um momento na história em que alguém colocou uma imagem que, para nós, fez muita diferença. Não sei quantos já ouviram falar da caverna de Platão, mas nossa mente é muito grega. Nós temos pensamentos que envolvem muito isso. Eu quero falar um pouquinho sobre essa caverna para vocês, para ilustrar isso que eu estou falando aqui. Vocês terem uma imagem um pouco mais definida sobre esse aspecto. Então, basicamente, a caverna de Platão são homens que estavam numa caverna, acorrentados e virados para uma parede. E naquele mundo, que era o único mundo que esses homens conheciam, eles observavam nas paredes da caverna sombras que iam passando. E essas sombras eram apenas o reflexo de alguns objetos, ou pessoas, ou coisas, que passavam em frente a uma fogueira. E essa fogueira projetava a imagem ali na parede da caverna, e tudo que esses homens conheciam eram essas sombras projetadas nas paredes da caverna. Um dia, um desses homens se libertou das suas correntes e saiu da caverna. E quando ele saiu, ele ficou pasmo com o mundo que havia lá fora. Como assim? Existe uma outra realidade? A vida é muito mais do que aquela caverna e aquelas sombras que nós vemos nas paredes. E a explicação que Platão dá para isso não é que esse homem descobriu que o mundo material é apenas inferior ao mundo, ao reino de Deus. Não é apenas uma sombra daquilo que Deus vai redimir e transformar. O que ele interpretou é que esse lugar, essa caverna, essas sombras que esses homens viam, era apenas aquilo que nós, como seres humanos, podemos ver nesse mundo material. Aquilo que nós conseguimos perceber ou conceber com os nossos sentidos são apenas sombras. E que, na verdade, a realidade eterna e verdadeira é apenas aquilo que a nossa razão consegue projetar. É aquele ideal que a nossa mente, através do estudo e da dedicação pela razão, consegue atingir. Então, o mundo mais real, mais concreto, mais verdadeiro e mais eterno, se é que mais eterno pode ser usado, mais eterno, é aquele que a nossa razão consegue projetar como o ideal. Ou seja, é uma ilusão. A realidade última é apenas uma ilusão. Mas isso que nós vemos como material, como mundo material, são apenas sombras. Isso aqui não é nada. O negócio mesmo é você alcançar esse patamar onde a sua razão vai olhar, olha essa Bíblia aqui, isso aqui é mal, isso é ruim, mas eu vou imaginar aqui um livro perfeito. E esse é a realidade, essa é a realidade. E através da dedicação da nossa mente e o nosso esforço, nós vamos alcançar esse mundo ideal. Parece muito idiota, mas nós vivemos nesse lugar. Nós não nos contentamos com a realidade ao nosso redor, porque ela está quebrada. Nós não nos contentamos com o mundo material, porque ele é sujo, porque ele é cheio de caos, ele é cheio de desordem, e isso não nos satisfaz. Então, nós nos relacionamos com o ideal. Mas existe um mundo ideal, existe uma casa ideal que eu não tenho, mas eu vou me relacionar com ela. Existem filhos ideais que eu não tenho, mas eu vou me relacionar com eles, porque isso é o lugar superior.
É para isso que eu fui chamado. Para esse lugar onde as ideias constroem um mundo perfeito. Onde a minha mente alcança um poder infinito, eterno. Existe o parceiro, a parceira ideal. Esse que eu tenho não me serve, porque ele é quebrado. E isso serve para nós. Eu não sou ideal, porque eu sou quebrado. Porque eu tenho falhas e defeitos, mas existe um ideal. E eu me relaciono com esse ideal, porque isso é superior. Mas Jesus, ele não se relaciona com esse lugar. Ele não se relaciona com esse mundo que Platão propõe como um mundo eterno, invisível, perfeito. Jesus não tem nada a ver com Platão. Ele te liberta da caverna para ver a realidade. Ele te liberta dessa caverna, onde você vê sombras, para você enxergar aquilo que de fato existe. Deus criou um jardim maravilhoso para que o homem pudesse desfrutar dele. Não apenas da ideia do que seria melhor, mas para comer do fruto que havia ali. Para experimentar do que havia ali de fato, da realidade. E, gente, não existe nada mais físico e material do que uma mãe. Ninguém experimenta mais a fisicalidade e a materialidade dessa vida do que uma mãe. Vocês podem me contradizer, tá bom? Mas neste momento, no Dia das Mães, como eu estou com o microfone, eu vou defender essa ideia. Uma mãe começa a gerar um ser dentro dela. Não é uma ideia, não é numa caixinha, não é num lugar distante, é dentro dela. Esse ser cresce dentro da mulher, ele empurra os órgãos fisicamente para os lados, ele te dá desconforto, as suas costelas doem, você anda que nem uma pata, é uma coisa incrível, você não tem posição para dormir, você sente fome e sono o tempo inteiro, você está irritada com tudo que existe, é físico. Ser mãe não tem nada de ilusório, ideal, é real, é material. E quando o serzinho nasce, você não pode admirá-lo de longe, você está o tempo todo com ele, tocando nele, você precisa, vai sair líquido de você, você está o tempo inteiro se dando materialmente para outra pessoa. Exige da sua fisicalidade, da sua materialidade e não da sua ideia, não das suas boas concepções, não do seu ideal. Exige você inteira ali, presente. Ser mãe é algo físico. Não tem nada de sombra, de ideal, de mundo perfeito. É a vida acontecendo no meio da desordem. Essa é a vida que Deus projetou. Foi Ele que projetou que a vida acontecesse assim. Ele passou por esse processo, Ele se submeteu a esse processo para vir a este mundo. E diante dessas ideias de Platão, que nós cristãos abraçamos fielmente, muitas vezes, eu posso estar errada, mas eu acho que não. Muitas vezes nós mães achamos que enquanto nós estamos nos dedicando 24 horas por dia, e não se iludam, porque não são menos que 24. Você está dormindo e você está pensando, você acorda o tempo inteiro preocupada. Exige de você 24 horas por dia. E nesse tempo, você acha que a sua vida espiritual está em pause. Você acha, olha, agora eu estou sendo mãe. Mas assim que os meus filhos crescerem, eu vou me dedicar para ler a Bíblia novamente. Eu vou participar dos devocionais, dos cultos. Eu vou participar, eu vou conseguir estudar um livro de verdade. Eu vou conseguir chegar ao fim de um livro. Parece que ser mãe é uma pausa na sua vida. É um momento que você para de fazer as coisas que são de fato relevantes para cuidar daquilo que é necessário. É inferior, é material, é caído.
aquilo que não é bom, porque o bom são as ideias, lá no mundo das ideias. Aquele perfeito, aquela casa branca que nunca existe mais na sua casa. Pois é um pause. Enquanto eu cuido dessa desordem, existe um mundo perfeito, inalcançável para mim. E eu, como uma pessoa leprosa, estou aqui relegada para fora do acampamento, enquanto os homens vão lá buscar a Deus, fazer coisas de fato espirituais. Porque ser mãe é ser físico, é ser material, é ser inferior. Essa é uma mentira que nós mesmas nos nutrimos. E nós contamos para nós mesmas todo o tempo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa relevante para eu fazer. Eu sou mãe, mas eu vou fazer também alguma coisa que presta, né? Porque só ser mãe. Eu vou ser mãe, eu vou limpar o cocô do bebê, mas também eu vou tentar ouvir aquela pregação. Não estou dizendo que você não pode, mas existe uma pressão de que você precisa produzir algo espiritual, porque você é apenas física. E eu vou dizer outra verdade. Não há nada mais espiritual do que ser mãe. Não há nada mais alto do que ser mãe. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse aspecto é o fato, é o momento que o nenê vem ao mundo. É o fato de uma mãe aguentar 9 meses com desconforto, com um ser que está crescendo que você nunca viu, você nunca tocou, você não faz ideia de como é. E, gente, mães, aqui eu estou pensando em pessoas carnais, pecadoras, egoístas, tá? Esse tipo de pessoa. Está ali aguentando, passando por 9 meses. Às vezes a gestação é tranquila, mas mesmo sendo tranquila é desconfortável. São 9 meses com um parasita dentro de você, comendo a sua comida, alargando a sua pele, deixando você mais feia, deixando você mais desconfortável, mais imprópria para os ambientes, privando você de descanso, de atividades que você gosta, de movimentos como abaixar e limpar a casa, ou fazer alguma atividade física, algum exercício, alguma coisa. Esses são 9 meses que essa mulher pecadora, caída, egoísta, está suportando. E aí vem o parto. E no parto, você passa por horas de intensa dor. E aí vem aquela sujeira. O seu corpo é rasgado. E aquele ser sai. E aí você pragueja o mundo inteiro. Você solta um monte de lamúrias. Não. Você olha para aquela criatura feia, suja, fedida, enrugada, que só chora. Ela não faz mais nada. E para você, aquilo é como se fosse a visão de um anjo do céu. Você está hipnotizada. Não existe mais nada. Você esqueceu da dor. Você esqueceu dos 9 meses. Você não precisa de mais nada na vida. Se não te derem mais comida pelas próximas horas, está tudo bem. Porque você está com aquele bebê sujo, que te sujou toda, que te trouxe tanta dor. Mas não precisa de mais nada. Você só precisa dele. Você está profundamente apaixonada por aquele ser incapaz de te retribuir 1 milímetro daquilo que você sofreu. E você está ali, encantada com esse bebê. Para mim, esse momento, a frase dar à luz, descreve exatamente, é a frase mais apropriada para esse momento. Porque, gente, se Deus não existe, esse momento não seria possível. Uma mãe iria matar aquela criança. Não tem como. Você passar por tudo isso e olhar com amor para aquela criança. A prova para mim de que Deus existe é esse momento do parto. Você está simplesmente apaixonada por um ser que só te fez mal. E pelos próximos meses e próximos anos, ele vai continuar testando a sua paciência, testando os seus limites e te colocando ali naquele lugarzinho onde todos os seus pecados saem.
mas você não diminui em nada o amor que você sente por ele. Ser mãe é ser espiritual. É viver intensamente o Evangelho, porque esse é o lugar onde nós estamos no coração de Deus. Você não fez absolutamente nada para merecer o amor dele. Você só grita, só chora, só demanda atenção, só demanda coisas dele. E ele te olha com você sujo, fedido, gritando. Ele te olha com amor e compaixão e com graça. Então, ser mãe é ser físico, mas é ser espiritual. Ser mãe é você passar noites em claro e não xingar o seu filho de manhã. É você abraçar com amor. Ser mãe é ter olhar de ternura quando todo mundo está dormindo e você está sendo privada do seu alimento quente, você sendo privada do seu descanso, você sendo privada das coisas que você gosta. Mas você faz tudo isso com amor, você dedica com graça. Ser mãe é ser espiritual. E aí dentro disso, para não ficar só nas mães, eu queria que a gente lesse alguns trechos. E eu vou começar no Novo Testamento e vou voltando, porque eu não consigo fazer de outro jeito. Vamos abrir comigo em Mateus 9. Mateus 9, versículo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Virem comigo para o capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Então, me chamou muita atenção que nesses dois trechos nós temos Jesus fazendo coisas ordinárias. Ele senta para comer. E aí chegam publicanos, que também, pasmem, comiam. E sentam para comer com Jesus. Mas aquilo não era apropriado. Então os fariseus, aqueles que detinham o conhecimento, ficam escandalizados e chamam os discípulos, dizem: viu, seu mestre não sabe das regras de conduta? Como é que ele faz isso? Como assim? E Jesus, ouvindo, fala: vocês não sabem o que significa quero misericórdia e não sacrifícios. Não sei se fez algum sentido para eles, mas que sacrifício? Do que você está falando, Jesus? E aí, num outro contexto, os discípulos novamente comeram uma coisa que aparece em todo lugar na Bíblia, né? Desde o Jardim do Éden. Porque comer é algo ordinário, é algo que todo ser humano faz. É o que você precisa fazer várias vezes por dia. Comer não é do mundo ideal, é do mundo físico. E então os discípulos estão com fome e eles comem. E novamente os fariseus estão escandalizados, porque o conhecimento se contrasta com a vida real e material. E Jesus novamente diz:
Quero, se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, vocês não condenariam. Esses trechos são tirados de vários lugares na Bíblia. Tem vários lugares onde aparece essa frase, ou pelo menos essa ideia. E uma delas é em Oséias 6, onde ele diz exatamente isso. Abram lá comigo. Em Oséias, ele está repreendendo o povo, porque Deus está disciplinando o povo. E por que ele disciplina o povo? Vou ler a partir do versículo 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Aí eu vou direto para o versículo 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O amor de Israel era como a névoa, que rapidamente desaparece. Será que as mães conhecem essa situação? Que você doa, que você faz aquilo que seu filho está pedindo há tanto tempo, e dura poucos segundos, ele já está reclamando do que você fez. Ele já está praguejando, pedindo outras coisas, porque aquilo não é suficiente. É como a névoa que se vai. É fácil ver nos filhos, mas será que a gente é assim? Será que nós podemos nos colocar nesse lugar? Será que o nosso amor para com Deus é um amor duradouro? Ou será que ele é como a névoa, que nós recebemos a misericórdia de Deus e ela simplesmente desaparece da nossa gratidão, da nossa recompensa para Deus? Vamos voltar mais. Então, em Oséias, em Isaías, ele também usa essa mesma expressão. Em Isaías 1, eu vou começar no versículo 11. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecerem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. E aí ele continua, e lá no versículo 16 ele diz: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E assim ele continua. Mas aqui está refletindo ainda trechos que voltam para trás. E uma das passagens mais clássicas que nós vemos Deus de fato falando isso é em 1 Samuel 15. E é uma passagem muito conhecida, é uma história que nós provavelmente contamos para as crianças e sabemos de cor o que acontece aqui. E em 1 Samuel 15, nós temos uma situação em que um rei próximo à perfeição, próximo ao ideal, próximo a esse mundo de casa branca, está reinando sobre Israel. É o rei escolhido pela imaginação ou pelo conhecimento dos israelitas. É aquele rei que foi idealizado e que foi colocado como o governante dessa nação. Esse rei, ele recebe uma ordem, assim como Adão. É uma ordem simples de ser executada. Eu decretei que os amalequitas vão ser extintos. Eu não quero saber dos amalequitas. Eles impediram Israel quando eu estava tirando Israel do Egito. Eles atrapalharam, eles atacaram Israel naquela batalha muito famosa em que Moisés tem que ficar com as mãos levantadas e os braços dele se cansam enquanto as mãos estão levantadas. O povo está vencendo e quando as mãos caem, os inimigos vencem. Então, esses são os amalequitas e Deus jura que Ele não vai permitir que esses amalequitas prevaleçam, mas que eles vão ser aniquilados. Então, em Saul, ele vem e dá uma ordem muito clara. Destrua tudo. Não é para deixar nada, não é para deixar animal, não é para deixar mulheres, crianças, nada. Então, Saul
muito obediente, vai lá, reúne o seu exército, ataca, vence, e ele tem uma brilhante ideia. Eu vou poupar o rei, e as melhores ovelhas e os melhores bois aqui, e eu vou levar para o acampamento. Então Samuel recebe de Deus um recado, uma lamentação. Eu lamento ter escolhido Saul como rei. Eu lamento, eu estou arrependido. E aí Samuel vai até Saul para conversar com ele e resolver e ver o que aconteceu. E assim como uma criança que fez arte, e a mãe chega, e a criança prontamente atende a mãe. Mamãe, eu fiz tudo que você mandou, mamãe. Você já sabe que tem coisa errada. Você já sabe que tem arte ali. Tem algo grave que aconteceu. Foi assim, Saul. Samuel, eu fiz tudo que o Senhor ordenou. Perfeito, ó, obedeci palavra por palavra. E aí Samuel, Mas e esse barulho de ovelha que eu estou escutando? Esse balido de ovelhas é de onde? Esse mugido dos bois é de onde? Então, é assim, eu fiz tudo. Matei os amalequitas e trouxe o rei. Até o rei eu trouxe aqui. E tem mais. Eu poupei as melhores, o povo poupou as melhores ovelhas e os melhores bois, mas é para sacrificar para o seu Deus. Para o seu Deus. A culpa, na verdade, não é minha, porque foi o povo que fez. E o povo só fez porque, afinal de contas, né, Deus exige sacrifícios, holocaustos. Sabe como que era? Assim, muito sangue. Então, assim, nada melhor do que a gente não matar as nossas ovelhinhas, né? Os nossos bois. Então, a gente pegou os melhores para oferecer para Deus. Olha que coisa incrível. Mas eu executei fielmente todas as ordens que você me deu. E então vem a palavra de Samuel, falando que Deus havia rejeitado. Olha, escuta, Saul. Eu te escolhi, você era pequeno, você não era nada. E eu te coloquei como rei de Israel. E aí no versículo 22, ele diz: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. E aqui não é o último lugar onde nós ouvimos sobre isso. Quando a gente ouve obedecer, a gente pensa na lei. E aí aquela passagem em Oséias que eu li, ele fala o conhecimento do Senhor. Os fariseus aparentavam ser pessoas que de fato conheciam o Senhor. Mas eles conheciam a lei do Senhor. Eles conheciam os decretos do Senhor. Mas eles não conheciam o Senhor. Porque o filho dele veio, e o filho dele era a imagem do Pai, e eles não reconheceram. Porque o conhecimento daquilo que era ideal se contrastava com aquilo que era real, com aquilo que era material. Aqui, Saul achou que o ideal era melhor do que uma ordem prática, simples e direta. Abraão, sai da tua terra. Deixa eu filosofar aqui. O que seria sair da minha terra? Será que seria vagar por entre essas cabanas e falar, não, sai da tua terra, não filosofa. Levanta acampamento e sai. Aniquila todos os amalequitas. E ele não deixou dúvida, ele especificou o que era todos os amalequitas. É tudo. E Saul não cumpriu. Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que você comeu? Então, essa mulher que o Senhor me deu. Culpa sua. Se não tivesse feito essa mulher, eu não teria pecado. Mas essa mulher que o Senhor fez. Arão vai e faz o bezerro de ouro. Moisés desce e fala, Arão, o que você fez? O que o povo te fez para você? Eles botaram uma faca no seu pescoço? O que eles te fizeram para você fazer tamanha abominação e fazer o povo pecar? Então, você sabe como esse povo é rebelde, né? Esse povo é terrível. Então, eles trouxeram aqui o ouro, eu joguei no fogo e aí apareceu esse bezerro. Não fiz nada. E é assim que a gente age. A culpa não é minha, porque, na verdade, eu estou me relacionando com o ideal. Existe um ideal, mas existe uma ordem clara. Existem coisas materiais,
físicas. E aí eu queria trazer isso para mais perto, porque existe um momento em que Deus de fato define o conhecimento sobre Ele mesmo, sobre quem Ele é, sobre a sua essência, não sobre as suas ordens, não sobre os seus mandamentos, mas sobre a sua pessoalidade, sobre a sua verdadeira essência. E esse lugar está em Êxodo 34. No versículo 6 ele diz: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Existe uma palavra que aparece 2 vezes aqui. Na minha versão é misericórdia, assim como lá em Jesus ele disse: quem dera, né, vocês entendessem, quero misericórdia e não sacrifícios. E aqui novamente a palavra misericórdia aparece, mas misericórdia é uma palavra fraca. Misericórdia é uma palavra que, além de estar muito batida, não reflete exatamente o sentido. Nós não temos essa palavra no português. Essa palavra é hesed. Essa palavra é uma palavra que envolve aliança. Essa palavra é uma palavra que envolve fidelidade, que envolve amor, que envolve entrega, envolve doação. Essa palavra tem a ver com um compromisso que não vai ser quebrado. Tem a ver com 2 partes que se uniram e uma vai se doar totalmente para a outra. Deus não está falando aqui que Ele vai agir com misericórdia para com toda a terra. Porque, como a gente acabou de ver, Ele mandou aniquilar os amalequitas. Isso não parece ser misericórdia. Mas Deus não tinha hesed com eles. Ele tinha com Israel. E se nós formos de volta para Oséias, Oséias é um capítulo todo que só a ilustração de quem é Oséias, de como Deus chamou Oséias e do papel que ele desempenhou, já dá para entender onde que eu quero chegar. Oséias é chamado para se casar com uma prostituta. Igual a Deus. Igual a nós no papel de prostitutas. Oséias está ali, demonstrando a fidelidade de Deus dentro de uma aliança. Mas em Oséias nós temos, no capítulo 11, uma demonstração mais próxima ainda da realidade do que Deus está falando. Em Oséias 11, ele diz o seguinte: quando Israel era menino, um bebezinho que acabou de nascer, sujo, feio, eu o amei. Eu o amei. Israel não tinha nada para me devolver. Nada para me dar em troca. Quando ele era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse é o Deus que se relaciona com Hesed. É o Deus que faz uma aliança. E nessa aliança, nós não temos um contrato onde eu te dou dinheiro e você me dá um bem. Ou eu te dou um bem e você me dá outro bem. Eu te dou um carro, você me paga tanto em dinheiro. Não é um contrato, é uma aliança. E essa aliança envolve 2 corações que se comprometem a se doar totalmente, um para o outro. No momento em que o bebê nasce, mesmo que a mãe não queira, essa aliança é firmada com sangue, com água, com um monte de líquido amniótico, com tudo que imagina. Essa aliança é inquebrável, já era. Você é dessa criança e essa criança é sua para sempre.
Para sempre você vai estar disposta a se negar, a se privar, para que essa criança cresça, para que essa criança receba, para que essa criança se desenvolva. Esse Deus olhou para nós, olhou para Israel, e por meio do sangue de Jesus, nós somos incluídos nesse lugar. Nós nascemos do sangue e da água que verteu. E esse bebê que chorava sem nenhum mérito, sem fazer nada que fosse digno da admiração ou do amor de Jesus. O Pai olhou para nós e nos amou. E essa aliança, Ele se compromete a nos dar misericórdia. Misericórdia. Ele não está interessado nos sacrifícios. Ele não está interessado em você achar as ovelhas dos inimigos, as melhores ovelhas para você poupar e entregar e sacrificar como holocausto. Não é isso. Não é você tentar pensar o que você pode fazer para servir melhor em algum lugar. Tem a ver com o compromisso do coração. Tem a ver com misericórdia. Quando nós recebemos misericórdia, nós exercemos misericórdia. As pessoas que mais causam estragos, os piores psicopatas, os piores assassinos, são pessoas que, se você voltar, não receberam misericórdia. Porque quando a misericórdia ela é dada, ela é também transmitida. Nesse lugar onde Deus revela as coisas mais altas a respeito de si mesmo. Não é um lugar onde Israel está fazendo juras de amor para Deus. Não é um lugar onde Israel está sendo um bom menino. Esse é o pós-bezerro de ouro. Esse é após a maior abominação que Israel faz, que causa vergonha entre todos os povos, que Moisés fala: Arão, esse povo está descontrolado, olha que vergonha que eles estão praticando. A Bíblia nem fala o que eles estavam fazendo, graças a Deus, que eu também não quero saber. Mas eles estavam numa situação caótica, que precisou matar muita gente para que aquilo parasse. E nesse momento de caos, Deus olha e diz assim: eu amo esse povo com recede. Eu amo esse povo com misericórdia, com uma aliança de fidelidade inquebrável. Esse povo é o bebê que te incomodou por 9 meses e nasceu sujo, indigno, mas recebeu dignidade pela misericórdia e pelo amor do Pai. Ele é aquele que leva Israel pela mão e que caminha, e que mesmo que Israel caia, ele levanta novamente. É Ele que está transbordando de misericórdia. Então eu queria te convidar a olhar para a vida cristã, não como um lugar onde você precisa fazer coisas, onde você precisa servir, onde você precisa pensar, ter uma grande ideia de como você pode obedecer melhor a Deus, porque a ordem que Ele deu não é suficiente. Talvez se eu poupar o rei e as melhores ovelhas e os bois, eu vou fazer algo melhor. Talvez Ele só te deu a missão, e aqui o só tem muitas aspas, mas talvez Ele só te deu a missão de cuidar do seu filho bem, de se doar, de se sacrificar, escondido do olhar de todos os outros, sem receber recompensa, sem receber valor ou sem ser aclamado, sem ser parabenizado, muitas vezes com o troco, como rebeldia, como falta de gratidão. Mas se esse lugar é onde você está, se você enxerga a misericórdia que você recebeu, esse é o lugar onde você vai despejar a misericórdia. Então eu queria convidar vocês a olhar, talvez você é alguém que acorda muito cedo e trabalha o dia inteiro e volta exausto à noite e pensa: eu sou inferior porque eu não estou lá na sala de oração tocando. Eu sou inferior porque eu não sou um líder de igreja caseira. Eu sou inferior porque eu cumpro os trabalhos inferiores, que dizem respeito ao mundo material. Esse mundo caído não é o mundo das ideias perfeitas. Eu sou inferior porque eu não conheço tanto a Bíblia quanto as pessoas que estão estudando, que fizeram CPP ou precursores. Eu sou inferior porque eu não estou nesse lugar onde eu posso proclamar a palavra, onde eu posso ministrar louvor.
Não existe isso. Deus criou um mundo real. Ele fez pessoas reais. Ele se tornou homem. E ele viveu entre pessoas comuns. E eu queria te convidar a olhar para a ceia agora. Quando Jesus estabelece a ceia, eu fiquei pensando muito sobre isso. Ele fala para a gente tomar a ceia e lembrar dele, em memória dele. E quando ele estabelece, o que ele escolhe como aquilo que vai celebrar esse momento, como aquilo que a gente vai, de fato, materializar esse momento da ceia. Ele escolhe o pão e o vinho. E talvez na nossa sociedade, onde o glúten é o grande inimigo, né? E a gente evita todo tipo de farinha branca e pão, e talvez hoje, para nós, o pão seja algo quase que um vilão, né? Você faz até o pão, a gente faz o pão lá da ceia mais distante possível do que é o pão do nosso dia a dia, quando a gente come pão. Mas para o judeu, o pão era um elemento de todos os dias na mesa. Ninguém ali deixava de comer pão. Pão era o alimento do dia a dia. Era a coisa mais ordinária que você pode fazer. Qualquer um tinha pão. A viúva pobre, ela tinha lá um restinho de azeite, e ela ia fazer o que com aquilo? Ela ia fazer um peixe grelhado maravilhoso. Não, ela ia fazer pão. Pão. O elemento mais básico. O vinho para nós é algo caro, é algo que a gente não tem todo dia na nossa vida. Mas nós não moramos perto de um lugar onde se produz vinho. Mas naquela época, vinho era algo comum, era algo do dia a dia. Vinho talvez era a bebida mais comum nas mesas, todos iam ter aquilo ali. E ele diz, sabe esses elementos ordinários do seu dia a dia? Eu quero te falar, você vai fazer isso em memória de mim. Porque eu não estou no mundo ideal. Eu não estou no mundo das paredes brancas perfeitas. Eu estou aqui, no caos do dia a dia, na desordem da vida. Eu estou aqui, onde a vida acontece. E não vai me celebrar num momento distante, onde todo mundo vai pôr roupas bonitas, vai se reunir por uma cara lavada, como se você nunca errasse na vida, e você vai ali como um santo participar da ceia, distante do seu irmão, para que ele não saiba o que você faz de errado. Não! A ceia é para ser celebrada com aqueles que veem você caindo todos os dias e levantam. A ceia é para ser celebrada não com elementos caríssimos, distantes. Ela é para ser celebrada no dia a dia. Ela é para ser celebrada no meio da desordem da vida. Não é o mundo ideal, é o mundo real. É o mundo material. E tem mais. Jesus não vai redimir essa realidade para nos tornar etéreos. Seres espirituais vagando, passando pelos lugares que ninguém vê. Ele vai voltar e Ele vai redimir essa realidade. Ele vai estar conosco fisicamente. A nossa esperança não é um rei invisível que vai continuar invisível e material, que é só uma ideia, que é só um sonho e que nunca mais eu vou saber o que vai acontecer. Não, a nossa esperança é um rei físico que volta para o mundo real. E nós precisamos participar da ceia, lembrando disso, que todos os dias, quando eu acordar mal-humorado, irritado pelas privações que a vida me dá, é a vida que está acontecendo. É a bagunça e a desordem da vida. Porque essa é a realidade em que Ele nos colocou. É nesse lugar que nós somos chamados para viver. E hoje, como é Dia das Mães, eu queria fazer um convite para vocês, mães, que se sentem indignas ou colocadas do lado de fora do acampamento, que por ter crianças chorando e ter que se retirar do local do culto, que por ter crianças desobedecendo, ter que ficar do lado de fora sem ouvir a palavra, sem participar do louvor, sem poder estar num convívio social, sem poder estar ministrando, que se sente rejeitada, ou talvez num chamado não tão belo, eu queria te chamar aqui na frente para receber oração. Eu queria que você se sentisse aceita.
você se sentisse recebida como alguém que está de fato cumprindo o seu chamado, como alguém que está de fato sendo espiritual. Você é um ser espiritual e a sua missão é tão alta quanto a de um missionário, quanto a de uma pessoa que está de fato pregando a palavra, ministrando louvor ou fazendo coisas desse tipo. O nosso chamado como mães é de nos entregarmos totalmente, assim como Deus tem o seu recede para nós. Nós podemos estender esse recede para outras pessoas, especialmente para os nossos filhos.